E aí, galera, estamos aqui de volta gravando mais um Overdica para vocês. Eu sou o professor André Viana, de Biologia, e hoje vim falar com vocês sobre uma coisa que sempre está na prova do Enem, gente. Ecologia sempre cai, ecologia a gente tem que ficar esperto para tudo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre fluxo de energia e matéria nos ecossistemas. Para isso a gente vai usar aquela cadeia alimentar hipotética, né? A gente vai lembrar da famosa cadeia alimentar. Lembre-se, cadeia alimentar é uma relação linear de alimentação. Nessa cadeia alimentar, qualquer que seja ela, eu vou encontrar três funções diferentes. Prestem atenção. Eu tenho aqui, os produtores. Quem são os produtores de uma cadeia alimentar? São os indivíduos que vão ocupar o nosso primeiro nível trófico. Tá? São aqueles caras que vão ser responsáveis por fixar a energia. Eles vão transformar uma fonte de energia, seja por quimiossíntese, seja por fotossíntese, em energia química contida entre ligações de moléculas de carbono. Vão produzir energia para eles, mas acabam fornecendo energia para todo mundo na cadeia alimentar. Depois deles na cadeia, nós temos aqui os consumidores. O que é um consumidor? É aquele organismo heterótrofo, é aquele organismo que não sabe produzir o seu próprio alimento e que tem que buscar alimentos em alguém, tem que buscar energia química em alguma coisa que ele vai ter que comer, certo? E essa energia vai ser absorvida ao longo do tempo, ao longo das cadeias. Você vai ver a transferência de energia. Lembrando, sempre existirá uma perda, certo? Eu não produzo energia para dar para o próximo nível trófico. Eu quero energia para mim, então eu vou consumir energia por meio de respiração. Por isso que a gente percebe que ao longo das cadeias alimentares vai ocorrendo uma redução da quantidade de energia disponível no ecossistema. Isso é uma característica. Você vai vendo a quantidade de energia diminuindo ao longo dos níveis tróficos, porque cada nível trófico consome uma parte da energia que vai sendo absorvida. Por isso que eu estou dizendo aqui, a gente coloca aqui que sempre haverá perda energética, que gira na ordem de cerca de 90% de perda. Isso é uma coisa importante, certo? Você vai tendo perdas constantes, por isso também que as cadeias alimentares não são muito longas, tá bem? Elas têm poucos indivíduos, exatamente porque a quantidade de energia que chega lá no final é muito baixa. Por último, como função na cadeia alimentar, eu tenho os decompositores. São os únicos que não têm nível definido, são os únicos que não têm posição definida de uma cadeia alimentar. Inclusive nas provas eles podem nem aparecer na representação lá da cadeia. Por quê? Porque eles vão degradar a matéria orgânica morta, eles vão agir sobre qualquer nível trófico. Tá? Eles só não podem ocupar o primeiro nível. O primeiro nível é exclusivo dos produtores. Tá? Mas a partir do segundo nível trófico você pode encontrar decompositores se alimentando dos produtores. Qual a função deles? É promover a ciclagem da matéria. E aí vem o pulo do gato, e aí vem a coisa que você tem que ficar espertos. O fluxo de energia, ele sempre será unidirecional, ele sempre vai dos produtores em direção aos consumidores e daí aos decompositores, e sempre será decrescente. Tá? A quantidade de energia sempre vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar, certo? Já o fluxo de matéria é cíclico. A matéria, ela não acaba, ela não é destruída, ela é apenas transformada. Qual é a ideia? Eu tenho os produtores transformando matéria inorgânica, compostos inorgânicos em compostos orgânicos e os decompositores transformando compostos orgânicos em compostos inorgânicos para que os produtores possam reutilizá-lo. A gente tem que lembrar disso. É por isso, por exemplo, que bactéria e fungo são indivíduos extremamente importantes nos ecossistemas, exatamente porque eles também exercem essa função. Tem outras funções, mas a função primordial para os ecossistemas seria exatamente a decomposição e essa ciclagem. Então fiquem espertos, não percam essa dica e aguardem as próximas. Até mais.